Não me estranhe, não me estranhe. Tô passando aqui, eu tomei os vídeos pra avisar. Inscreve-se no canal e deixa o like. Falou. Deixa eu ir assistir os negócios. Fui. Fui! Pro YouTube. Depois eu vou mandar o link pra vocês. Então, bora. O momento aqui eu não vou tentar começando essa nova plataforma. E também o canal. Eu não vou ler, porque eu não sei ler. Então, vai mal aí. Para quem nasceu nos anos 90 Não, anos 2000. e no início dos anos 2000, Eu. sabe que o ato de assistir um filme não era algo tão simples como é hoje em Não. dia, onde a gente É, entra em qualquer serviço de streaming, aperta o play. você sobe, se use. Se a ação de use, não sabe essa ofensa. E ao dar um filme, eu saudei um filme. E é muito difícil. Véi, é muito difícil ao dar um filme. Vocês pensam, é fácil? A nossa época é difícil. Meu. E o famoso 5x1, hein? E o famoso 5x1. Hein, pessoal? Famoso 5x1. Do Tamelô. Hein? Nem não perdoa essa época, né? Essa época tá difícil. Mas vamos voltar aqui. Bora terminar. Vamos ver. Ah, play. E começa a assistir. Hum. Tanto é que eu sinto que a experiência de ver um filme em casa Ah, naquela época é era mais até difícil. mais valorizada, não era algo tão trivial Não. como é hoje, até porque as opções eram mais limitadas. Ou a gente ia ao cinema, coisa que, Sim. pelo menos na minha infância, era extremamente raro, ou esperava passar algum filme na TV aberta mesmo. Inclusive, eu era simplesmente fascinado Caneca por pra aquelas passar. chamadas que compilavam os lançamentos da grade de Nossa, filmes nem inéditos das tinha emissoras. 6 Era muito anos. Nem legal essa sabia. época do ano em que criavam esse hype Oh, para os filmes que passariam, sei lá, em 2004 na Globo, sabe? E eu cansei de ficar acordado até tarde nas segundas de tela quente, nas terças de cine espetacular, nas sextas de tela de sucessos, ou mesmo nas tardes de sessão da tarde, no cinema em nossa, nossa, casa, sua na vontade. matinê cultura. Outra opção era a de alugar fitas VHS, e aí também Hum, tinha todo aquele ritual de colocar a fita, ajustar as cores do televisor, acompanhar sim. os trailers, morrer de vontade de viajar para uma excursão para Disney e no final de tudo, rebobinar o VHS Não, e foi da esse devolver eu não para a peguei. locadora. Não E pegou pra bom, mim. Não a pegou minha época. tecnologia avançou, as mídias mudaram Sim. e em determinado momento houve uma transição natural do VHS para o DVD. O DVD, por si só, já apresentava diversas Aí DVD diferenças em depois relação ao foi. Depois VHS. o. A mídia era mais discreta. Ó, saiu o VHS, depois saiu o DVD. Aí saiu o Blu-ray. Blu-ray T11. Também tá morrendo, tá? Morrendo. Essas mídias estão morrendo, tá? Os digitais. A qualidade de imagem e de som eram superiores, não Sim. precisava rebobinar ao final, mas o que mais me chamava a atenção quando eu era criança era que o DVD oferecia uma experiência muito mais interativa. Afinal, ele contava com o menu, uma tela inicial que, hoje em dia, não é tão aclamada, Não. mas que já ofereceu Nossa, menu é experiências muito bom. realmente E o povo, criativas e que véi, menus criativos. De repente, os menus criativos também não funcionava também o PC, tá? Tem pedaços, dava pra assistir filme no PC, eu assistia muito. na minha opinião, merecem ser celebradas. Por esse motivo, no vídeo de hoje, e sim,
isso foi apenas uma introdução, eu vou falar sobre a arte perdida dos menus de DVD. Garanto que vai ser uma viagem bem nostálgica, que vai destravar algumas memórias que estavam bem escondidas na sua cabeça. E sem mais delongas, bora pro tema. E bora pro vídeo. Menus de DVD E sempre a chamaram a minha atenção, mas é interessante lembrar que existiam vários níveis de Aqui é menus. DVD do- Alguns eram mais genéricos, Space com uma imagem mais estática, mais conservadora, digamos assim, e com pouquíssimas opções de interação. Esses menus geralmente eram limitados à seleção de áudio, legendas, ou escolher uma cena específica de um filme, mas dificilmente ia além disso. Por outro lado, haviam A Space Queen assistiu o SPT. E esse aqui sim eu assisti os DVDs. outros que já davam um show no quesito criatividade. Esses, de fato, apresentavam uma experiência interativa, com extras realmente interessantes e que serviam como um entretenimento complementar em relação ao filme. Vamos aos exemplos. Shrek 1 e Shrek 2 tinham dois dos meus menus favoritos de todos os tempos. O primeiro tinha uma sacada bem legal, pois ele começava com todos os personagens no pântano do Shrek, meio que quebrando a quarta parede, olhando pra gente, enquanto o burro ficava lá atrás pulando e pedindo pra ser escolhido. E era legal porque todas as sessões eram estilizadas, tipo a seleção de cenas que era esculpida na madeira, então você notava um trabalho muito mais refinado e cuidadoso, que era uma das marcas da DreamWorks, pra ser sincero. Já no 2, mostrava essa tela verde com todos os personagens principais se irritando com um burro que não para de falar por um segundo. Não para mesmo. Fique quieto! Shrek 2, a Sociedade dos Poetas Burros. Shrek 2, a lista do burro. Não! Que tal Shrek 2, Caçadores do Burro Perdido? E é muito bacana porque ele fica fazendo várias referências a filmes que na época eu nem entendia, mas o mais marcante aqui é que os extras desse DVD Não sabia, tinha eram esse muito do legais. Shrek. Eu me lembro muito bem que um deles era uma espécie de American Idol em Tão Distante, que contava até com uma versão animada do Simon Cowell. Esse cara gosta de ganhar versões animadas, pois naquele último filme do Scooby-Doo, em animação, ele também aparece. Nossa, E, pra quem não conhece, Sati, peraí. Esse filme vai fazer 2 anos. Esse vídeo vai fazer 2 anos, tá? Então. Eu tô atrasado de 2 anos pra fazer IETS esse vídeo, tá? Foi mal. ele é um famoso produtor e jurado de diversos reality shows musicais. E esse extra em questão consistia em diversas apresentações musicais dos personagens naquele palco em que eles terminam o filme cantando Living La Vida Louca, lembram? Era bem legal, porque além das apresentações, né, que eram basicamente novas cenas, também era possível brincar de jurado, entre aspas, e votar na apresentação que você mais gostou. Era realmente diferente. Para falar a verdade, animações, de maneira geral, costumam se destacar nesse sentido. A do Procurando Nemo também é muito fofinha e criativa, pois mostrava os personagens interagindo com o menu, citando o menu, ou seja, eles meio que Pausa tinham aí, uma Lei. consciência que aquilo era um menu de um DVD. E pelo menos aqui no Brasil, eu imagino que isso deva ter se repetido no mundo inteiro, Eu eles acho que sim. utilizaram os mesmos dubladores do filme em si. Então você já colocava o DVD e já entrava muito mais no clima de Procurando Nemo, sabe? Cadê? Cadê? Ah, olha o menu. Eu sabia que tava por aqui. É mesmo? Nossa, Outro que exemplo legal que ilustra as diferentes formas de utilizar esse recurso Essa eu não sabia, Sati. Essa daqui eu não sabia, não. Nossa, vocês veem outros os outros vídeos para um alto, para um baixo. Foi mal. Eu vou ver outro se for mais alto. Mas eu não vou outro dele. Aí o microfone tá no máximo. Bora.
do menu era o do filme A Casa Monstro. Eu confesso que eu não Ui. gostava muito desse filme na minha infância, Eu também não. mas revendo assisti, agora eu para não- poder fazer esse vídeo, É, eu percebi que no menu do DVD tinha um jump scare. E isso é meio sacanagem, mas ao mesmo tempo é um diferencial também. E meio que tem tudo a ver com o filme, sabe? E aí, saindo dos desenhos, bem no eu me ponto. lembro de outros exemplos meio aleatórios, mas que me marcaram de certa forma. Eu me lembro que aqui em casa tinha um DVD do Seu Jorge com a Ana Carolina, de um show que eles faziam na época, que o menu era basicamente os dois quebrando a quarta parede e interagindo com o espectador de uma forma bem pessoal mesmo. Vai lá, rapaz. Tá esperando aí. Fica à vontade. Casa é sua. essa Vale quebra a dizer parede também mesmo. que às vezes a distribuidora pirava e tinha uma liberdade criativa tamanha que alguns menus eram visualmente muito bem estilizados. Um exemplo é um menu daquele filme Prenda-me se for capaz, do Spielberg, que era uma animação bem interessante, assim, com uma pegada bem única, e eu lembro que me chamou muito a atenção na época. Ou até no caso da trilogia de O Poderoso Chefão, que trazia imagens estáticas, mas elas claramente não foram escolhidas de maneira aleatória ou preguiçosa. São menus muito elegantes e que trazem alguns easter eggs, tipo nesse primeiro filme, onde a logo tá cobrindo ali os pés do cadáver de um dos personagens do filme. Essa cena, para quem viu, é bem icônica, mas ao mesmo tempo essa solução de colocar em um ângulo que não mostra exatamente o que aconteceu é muito interessante, pois Sim. pra quem não viu, o spoiler acaba passando Não, despercebido spoiler e pra acaba quem com já tudo. viu, acaba sendo uma sacada muito sofisticada, digamos assim. E eu tô me Sim. referindo apenas ao Poderoso Chefão Parte 1, mas o box vinha com os 3 filmes e os 3 menus respectivos tinham a mesma pegada. Todos eles eram estáticos, mas tinham algo a dizer. E esses são apenas alguns menus que chamavam a minha atenção. Não sei Mas tal é filme importante desse. dizer que todos esses exemplos também tinham algumas coisas em comum, Mas não sei que, tal filme no que é. caso, eram os materiais extras. Eu já pincelei parte deles aqui neste vídeo, eu tô mas vendo. nesses DVDs também era bastante comum encontrar cenas deletadas, comentários do diretor, making-offs, storyboards, concept arts, trailers. Era uma quantidade bem grande de conteúdo que, em um mundo onde o acesso à internet era mais limitado, não acabava beleza, sendo época. bem Mas relevante, outra época. pois trazia informações interessantes sobre a produção e tudo o que envolvia essas obras. Nessa época, Dá contar com uma edição especial de DVD Não sei era assistir. quase que um status, era algo que agregava valor. Eu me Véi, lembro eu tô de uma falando muito coleção baixo. de O Senhor dos Anéis que eu tinha. Pra ser percebendo bem isso. sincero, a maior parte dos meus DVDs eram piratas mesmo. Mas, enfim, sim. eu tinha uma exceção que era esse box de O Senhor dos Anéis. E nem era a versão estendida nem nada. Senhor dos Era Anéis a não versão de assisti. cinema mesmo. Mas Não era a tem- trilogia. não assisti, Dentro desse box, cada filme vinha com Opt. 2 DVDs. Então na caixa vinha 6 discos ao todo. E desses 6 Eu acho esse discos, daqui. Não tenho certeza. Teve aí o assunto bundle. Peraí, eu vou pontuar. Então, pera aí. Vamos pontuar rapidinho. Eu vou dar uma pausa aqui. Seu nome, pessoal, mas... É esse mesmo. Eu tô atrás do bando. Tem um bando. Ativem o Pay. Aqui, ó. Eu tinha esse. Vinha o filme.
Tem a foto, mas... Não, mas eu sei que tinha. Vem. Ana Maria. Não, vamos fazer o... Meio outra página. Tá reta. Nossa, tem... Ah, não vai ter. É um bundle. Mas sim, tinha o primeiro filme. Então, bora terminar esse. 3 eram dedicados apenas para extras. E eu me lembro muito bem que, assistindo a esses discos extras, eu acabava aprendendo muita coisa em relação a como funcionava a produção de um filme. Lembro que foi nessa coleção que eu vi pela primeira vez um processo que mostrava a criação de efeitos especiais, por exemplo. E isso era bem legal. E eu também não posso deixar de citar os famosos games que vinham nesses DVDs. Eu lembro que isso sempre me chamava a atenção. Eu já olhei várias vezes no verso da capa dos filmes para ver se tinha algum jogo incluso. E muitas vezes esse era um fator determinante para eu escolher um filme ou não. E os jogos, na maioria das vezes, eram experiências bem simples, com jogabilidade limitada, até porque eles eram feitos para que a gente jogasse com um controle remoto, né? O mais comum era encontrar jogos que, na verdade, era apenas um quiz do filme, ou um jogo da memória, por exemplo, coisas mais simples. Eu odiava quando era quiz. Não tinha graça nenhuma, mas um joguinho da memória eu já achava um pouco mais divertido. Se você já desenhou algo assim... Não me deixa mentir, pois eles conseguiram criar ali um jogo de fuga com os pinguins do filme para ser jogado direto no DVD. Ele era simples, bastava escolher os caminhos que os personagens deveriam seguir para chegar no objetivo final, mas ainda assim era bem criativo, era uma reprodução de uma cena do filme, os gráficos não ficavam muito longe da versão de PS2 dos jogos de Madagascar e dava para se divertir bastante. E eu também não posso deixar de mencionar os menus de DVDs piratas brasileiros. No caso, eram aqueles... Tinha de ser baixo e a forma não oficialmente assistir os vídeos. Aqueles DVDs que condensavam diversos filmes em um único disco. Eu lembro muito bem, por exemplo, do Sessão Pipoca, que tinha diversos volumes. Acredito que esse DVD deve ter rodado o Brasil inteiro. E o mais clássico para mim era um que contava com os 4 primeiros filmes da Pixar, no caso Toy Story 1, Toy Story 2, Vida de Inseto, Monstros S.A. e o Lilo e Stitch. Eles colocaram o Lilo e Stitch ali como o 5º filme. Na época eu não entendi o porquê disso, pois ele destoa dos outros, né? Mas hoje em dia, raciocinando aqui, eu acredito que é porque o DVD não tinha espaço suficiente. Então, eles colocaram o Lilo e Stitch, que é mais curtinho, para não ocupar tanto espaço. E o melhor desse DVD é que você colocava ele no aparelho e já começava a rolar um cassinão de fundo. Vai! Vai, Tirinho, solta a tarta! Isso é, no mínimo, Adoro genial. Tinha referências. outro que era mais aleatório ainda, que se chamava Os Mais Procurados, que vinha com Stuart Little 3, o filme das meninas superpoderosas, Lilo e Stitch 2, Extreme Sport, que tá escrito tudo errado aí, e o Gostam Todos de Pateta. No caso aqui são 5, mas como tem 2 do Pateta, eu acho que eles consideraram como um só. E são curtas, né? Então não é exatamente um filme. E esse perde porque ele não tem cassino em sua trilha sonora. Aqui era só uma música genérica.
Eu não posso esquecer de outro que eu sei que foi marcante pra muita gente, que era uma coleção do Piratas do Caribe, que, se eu não me engano, vinha os 3 primeiros filmes da franquia, e isso me deixa muito estupefato até hoje, né? Como que eles conseguiram colocar 3 filmes tão longos? E realmente foi uma piadainha mesmo, né? Não, mas não sei não. Não, ninguém vai atrás pra saber. Em um único disco. Eu aposto que os filmes tinham a resolução da TV Tupi, só pode ser. Mas Oh. enfim, esses DVDs eles tinham um menu bem simples, né, bem estático, com um wallpaper do Não, velho. Ai, ai. É um DVD pirata, Tom. Pirata do macio em cima. Vai tomar banho só. Ah, essa é boa. Jack Sparrow de fundo e tocava um remix da música Chumbo Quente no menu. Sai da frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Que é uma música Não, que não vou faz botar alusão ao Velho Oeste. Então não tinha nada a ver com pirata, mas mesmo assim combina. E eu nem sei explicar o porquê. E eu sei que essa música deve ter destravado memórias bem Salvou pro teu a merda do TikTok fica mandando essas músicas. obscuras de muitas pessoas que estão assistindo este vídeo. Eu acho brilhante que essa é uma arte muito única dos DVDs e de alguns Blu-rays. Streamings não conseguem replicar aquela mesma sensação. E eu gosto da praticidade que o streaming nos dá, mas até hoje, quando eu coloco um DVD da minha coleção para assistir, como o de A Viagem de Chihiro, por exemplo, Nossa, e isso não aqui assisti aparece ainda, em minha tela, Eu não assisti ainda. Para, eu não assisti! Eu assisti, quero saber onde que tem pra assistir. eu tenho uma sensação tão única que, sinceramente, chega a ser inexplicável. Sei que o DVD está caminhando para se tornar uma mídia obsoleta para os padrões atuais de consumo. Isso se já não se tornou, mas eu, particularmente, ainda gosto de manter minha coleção ativa, adquirir títulos novos, e eu sinto que na época em que o DVD estava no auge, as Olha aí, hein? produções em si eram tratadas com um carinho que eu tenho a sensação de que era bem maior do que é hoje em dia, onde tudo é muito cíclico, filme é tudo é muito esse? rápido e existe muita oferta ao mesmo Filmes? tempo. E com essa realidade onde o DVD já não tem mais relevância para o Não, né? mercado, me veio em mente que os menus de DVD Uma estão boa atitude, aos poucos bem- é. sendo esquecidos Tudo e errado. esfarelados das nossas memórias, pois eles simplesmente não fazem mais parte do nosso dia a Não. dia. Sei Tenho lá, saudades. não me parece muito justo deixar Tenho saudades. Da época, só ir falando. Tenho saudades. Então, é só, pessoal. Se vocês gostarem mais de tudo do Lutas Náutica, me mandem para nós reagir o vídeo. Então, deixa o like, se inscreva no canal. E valeu, falou, até a próxima. Fui.